Então, pessoal, dando sequência à nossa matéria, que são os institutos comuns, tanto para falência quanto para recuperação, nós vamos ver agora a questão da suspensão das ações e execuções em curso e a suspensão da prescrição desses títulos que embasaram essas cobranças. Inicialmente, vamos abordar a questão da falência, porque como são dois institutos distintos, primeiro vamos falar sobre a falência. No caso da falência aqui, pensem numa situação hipotética. Em 2003, um determinado credor propôs uma ação de cobrança em razão da empresa BBC. E aí, em 2005, houve-se em outro processo a decretação da falência dessa empresa BBC. O que acontece? Todas as ações em curso anteriores, as ações que envolvam o patrimônio desse devedor, ficarão suspensas. Então, a partir da decretação dessa falência aqui, o marco inicial, o termo inicial para essa suspensão das ações é a decretação da falência. Então, a partir aqui dessa decretação da falência, as ações prévias, as ações que já estavam em andamento, ficarão suspensas. Até quando? Até que nós vimos que a falência, o que é o Instituto da Falência? A partir do momento que houve a decretação da falência, o administrador judicial, que nós iremos ver mais para frente detalhadamente esse instituto, o administrador judicial é uma pessoa nomeada pelo juiz para substituir o devedor empresário. Por quê? Na decretação da falência, esse devedor empresário ele vai ser afastado dessa atividade empresária, ele vai ser afastado daquela empresa, e aí o juiz vai nomear um administrador judicial para gerir aquela atividade no decorrer do processo de falência. Então, esse administrador judicial tem a intenção de auxiliar o juiz nessa gestão desse procedimento de falência. E aí, em razão a gente viu na aula passada, a questão do juízo universal. O que é o juízo universal? Todas aquelas demandas que envolvam o patrimônio do devedor deverão ser reconhecidas pelo juízo falimentar. Por quê? Porque todo pagamento feito pelo devedor, todo pagamento que utilize o patrimônio do devedor deverá ser gerido, deverá ser autorizado pelo juízo falimentar. Então, em razão disso, há o conhecimento de todas as demandas que envolvam aquele devedor empresário. Então, o que vai acontecer? Todas as ações prévias, as ações que já estavam em andamento, nós vamos ver algumas exceções, mas, em regra geral, as ações que estavam em andamento, elas vão ser suspensas. Para quê? Para que esse administrador judicial se habilite no corpo desses processos. O que vai acontecer? Esse administrador judicial vai entrar nesses processos aqui, que já estavam em andamento, e vai substituir o devedor empresário. Agora, o administrador judicial que vai figurar no polo dessas demandas. Então, ele vai substituir. A partir do momento que ele substituiu esse devedor empresário, as demandas voltam a ocorrer normalmente. Então, a suspensão aqui nesse caso vai ser feita para quê? Para que esse administrador judicial se habilite nos processos. Mas e aí? O que acontece com o devedor empresário? O devedor empresário, ainda que não figure mais o polo passivo dessas demandas, não seja o responsável ali, ele tem total liberalidade para poder manifestar, para poder defender os seus interesses, para poder propor recurso. Então, ele pode sim se manifestar. Ainda que agora o responsável ali por aquele processo, a parte mais interessada, seja o administrador judicial. E essa liberalidade dele está prevista aqui no artigo 103, parágrafo único da Lei 11.101, que demanda exatamente isso, que registra que, ainda que ele seja afastado, ainda que o devedor empresário seja afastado do processo, ele pode sim manifestar naquelas demandas. Então, nesse caso, as ações prévias, antes da decretação da falência, ficarão suspensas até que o administrador judicial se habilite no polo daquelas demandas, geralmente no polo passivo. E por quê? Qual que é o intuito? Como eu falei para vocês, é pela questão do juízo universal, ou seja, o juízo falimentar, ele precisa ter conhecimento de tudo o que envolve o patrimônio do devedor. Então, para isso que acontece essa suspensão. E aí, o que vai acontecer posteriormente a isso? Então, houve-se aqui em 2005, em 2016, em 2016, o administrador judicial se habilitou nesse processo de cobrança e esse processo aqui vai continuar o seu segmento. Vai dar andamento com o administrador judicial ali no polo passivo. Aí, em
uma sentença determinando que a BBC ela é obrigada a pagar para aquele credor um montante de R$10.000. Então, o que significa isso? Significa que tem-se ali um título executivo. Aquele credor ele tem em mãos um título executivo no montante de R$10.000. O que ele vai fazer com esse título? Ele vai se habilitar no corpo daquele processo de falência. Porque agora ele também é credor, ele também é habilitado, ele tem um título executivo. Então, nesse caso aqui, vai dar seguimento àquela ação prévia, ela vai continuar em trâmite até que tenha-se ali uma sentença. Houve uma sentença favorável aqui, então, esse credor vai se habilitar no processo de falência para poder requerer o seu pagamento. Mas, em caso de sentença improcedente, acabou ali, ele não tem mais o que fazer. E no caso de uma execução, o que aconteceria? Porque a execução, ela já é um título. Não tem ali uma discussão sobre a possibilidade ou não. É certo aquele título, é certo e exigível. Então, nesse caso, o que acontece? A gente viu que não pode haver uma execução em conjunto com uma falência. Por quê? Porque a falência ela é uma execução global. Ela é uma execução de todos os credores em um único processo. Então, nesse caso aqui, se fosse um processo de execução, ele seria extinto, porque não há possibilidade de correr em duas execuções, não há possibilidade de correr uma execução em conjunto com uma falência. Então, ele seria extinto e o credor, aqui nesse caso, pegaria esse crédito e se habilitaria no processo de falência. Então, a intenção é exatamente essa. A intenção nesse procedimento aqui, nessa questão de suspensão, é que todos aqueles credores que detenham um título executivo se habilitem, ou seja, saiam dos seus processos de origem e se habilitem no procedimento de falência. Então, ele vai sair, aqui no caso de uma execução, ele vai sair desse processo de falência, vai vir aqui vai sair daqui desse processo de cobrança, vai vir aqui no processo de falência e vai se habilitar para que ele possa receber, então, o seu crédito. Certo? Agora vamos ver a questão da suspensão da prescrição nessas causas. Vamos pensar nesse mesmo exemplo aqui. No caso da falência. Temos aqui a primeira possibilidade, no caso, a sentença, o processo originário, processo de cobrança, no caso de uma ação de cobrança. Ele continuou e houve aqui uma sentença. Agora ele tem aqui em mãos um título que ele poderá cobrar. O que vai acontecer? A suspensão da prescrição da falência, assim como das outras demandas, ela vai se iniciar com a decretação da falência. Então, tenham em mente aqui que o termo inicial da prescrição, essa prescrição aqui, gente, é a prescrição do quê? É a prescrição do título que deu ensejo para aquela demanda, que deu ensejo para aquela cobrança. No caso aqui, vamos supor que seja ele está no caso de uma execução. Vamos supor que ele está executando um título de crédito, um determinado título de crédito. E a prescrição desse título de crédito é de 4 anos. Vamos supor que, no caso aqui, esse primeiro exemplo que a gente vai ver é de uma execução. Então, ele está propondo essa demanda executiva de um título de crédito. O que vai acontecer? Houve aqui em 2005 a decretação da falência. A partir da decretação da falência, a prescrição de todos os títulos vai se iniciar. Então, todas aquelas demandas, todos aqueles títulos, aqueles créditos, títulos protestados ou não, que os credores têm contra aquele devedor, a prescrição desses títulos iniciará a partir da decretação da falência. Então, aqui, teve a decretação da falência em 2005, esse título, a prescrição dele se inicia. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, a suspensão da prescrição, o prazo de suspensão, a partir do momento que volta, ele continua a correr de onde parou. É diferente da interrupção. Então, aqui no caso da suspensão da prescrição, correram já 2 anos daquele título. São 4 anos aqui no exemplo. 4 anos. Correram 2 anos. Iniciou ali a suspensão, a partir do momento que volta-se de onde parou, ou seja, ele tem mais 2 anos. Então, no caso aqui,
Vamos focar na suspensão da prescrição. Tem-se aqui um título que a prescrição é de 4 anos. Houve-se, já correu ali, na verdade, vamos pensar no primeiro exemplo, somente no título. Não vamos pensar em ação, não. Então aqui o João tem um título de crédito em nome da empresa BBC e esse não executou nem nada. Esse título de crédito, ele já correram 2 anos dessa prescrição. 2 anos. E aí, em 2005, houve-se a decretação da falência. A partir dessa decretação da falência, esse título aqui vai se tornar... A partir da decretação da falência, a prescrição desse título aqui vai ser suspensa. Ela vai parar de correr. A partir de quando? Da decisão que decretou a falência. E quando que vai voltar a correr essa prescrição? O termo final dessa suspensão aqui, então, será a sentença que finalizar a falência. O que a gente precisa ter em mente? A sentença que finaliza a falência, ela tem 2 motivos. Primeiro, ou pagou-se todos os credores, todo mundo recebeu, não tem por que continuar com essa falência, ela já conseguiu, já atingiu seus efeitos. Então, todos os credores receberam, teve ali uma sentença que determinou a finalização dessa falência. Finalizou, acabou a falência. O segundo motivo, acabou-se os bens, não tem mais dinheiro para pagar esses credores. Então, vai haver ali uma sentença finalizando essa falência por não haver mais bens, por ter acabado todo o ativo daquela empresa. Nesse segundo exemplo, vai haver também na própria sentença um relatório determinando quem são os credores que ainda possuem bens, que ainda possuem créditos a serem recebidos. Ou seja, aqueles credores que ainda não receberam os seus montantes. Então, no caso, essa sentença que finalizou a falência será o termo final. Mas é a partir de quando? A partir do trânsito em julgado dessa sentença. Então, estamos analisando a prescrição daqueles créditos. Não das ações, a prescrição dos créditos. José tem um crédito aqui, em mãos, um título de crédito, que a prescrição dele é de 4 anos. Já correram 2. Decretou-se aqui a falência. Em 2005, já tinham corrido 2 anos da prescrição. Então, travou aqui em 2 anos. Já foram 2, ele tem mais 2. Em 2005, esse processo de falência durou até 2010. Em 2010, saiu uma sentença determinando a finalização da falência. A falência acabou em 2010. Esses 2 anos vão voltar a correr a partir do trânsito em julgado dessa decisão aqui. Então, vamos supor que o trânsito em julgado dessa sentença que finalizou a falência ocorreu em 11 de janeiro de 2010. Os prazos a gente sabe que exclui-se o primeiro dia e conta-se o último. Então, a prescrição aqui desse título vai voltar a ocorrer no dia 12 de janeiro de 2010. Então, a partir do dia 12 de janeiro de 2010, ele tem mais 2 anos para receber esse título. Nesse caso, estamos analisando somente o título. Agora, vamos analisar o título que já está em andamento, já está em cobrança. Vamos supor aqui que em 2005 houve-se a decretação da falência e o José, não lembro se era João ou José, gente, vamos supor que seja o José. E o José, munido daquele título, se habilitou aqui no processo de falência. O que é se habilitar? É entrar no processo e falar, bom, eu também sou credor, eu também tenho um título para receber. Isso que é a habilitação, que a gente vai ver na próxima aula todas as características dela. Mas aqui ele veio e se habilitou nesse processo aqui de falência. Ainda que ele esteja habilitado e o processo de falência esteja em curso, essa prescrição vai estar suspensa. A prescrição dos títulos, a prescrição daquele objeto que deu ensejo para a cobrança, ela não tem discussão. Ela vai se iniciar com a sentença que determinou a falência, que decretou a falência, e vai finalizar com o trânsito em julgado da sentença que finalizou a falência, ainda que ele esteja sendo cobrado aqui. Por quê? Vamos supor que o José propôs aqui, se habilitou no crédito em 2005, e aí houve ali em 2010
uma sentença uma sentença finalizando aquela falência. Lembra que eu falei para vocês que pode haver dois motivos para finalizar essa falência. Um porque pagou todos os credores, um porque o dinheiro acabou. Então vamos supor que seja no segundo caso. A sentença finalizou os efeitos da falência e aí o José não recebeu nada do título dele. Ou vamos supor que o título ali era de 10 mil e ele recebeu só 5. Então o José finalizou aquela falência, mas o José ainda tem 5 mil a serem recebidos. Ele ainda é titular de 5 mil reais. Então o que acontece? Se a suspensão se não houvesse a suspensão da prescrição, nesse caso, aqui ó, ele tinha mais 2 anos, né? Em 2007, esse título estaria prescrito, em 2010 houve uma sentença finalizando a falência, ele não recebeu e ele iria perder o seu direito de receber. Então, em razão disso, em razão desse perigo, porque assim, é muito mais provável, no caso de um processo de falência, é muito mais provável uma sentença que finaliza por não haver mais dinheiro para pagar do que uma sentença que finaliza por todos os credores terem recebidos. Então, nesse caso, por isso que todos os créditos, ainda que estejam habilitados no processo de falência, todos eles voltam a correr a prescrição somente a partir da sentença que finalizou os efeitos daquela falência. Então, todos eles vai ficar suspenso a partir da decretação da falência e vai voltar a correr somente após a sentença que finalizou os efeitos dessa falência. E isso serve para todos os créditos, gente, habilitados ou não. Por quê? Porque é uma possibilidade dos credores terem uma maior garantia. Porque aqui houve essa sentença que finalizou os efeitos da falência, a gente viu que a partir do dia 12 de janeiro começaria a correr de novo esse prazo prescricional. O que acontece? Ele ainda tem mais 2 anos. Pode ser que, passado 1 ano ali, ele execute, não precisa ser uma falência, mas ele tem ali um título para futuramente ele executar aquele devedor novamente. Pode ser que, passados 1 ano aqui, o devedor conseguiu se restabelecer, ganhou bens, vamos supor que ganhou ali uma herança. Então, nesse caso, ele ainda tem o prazo para poder exigir esse crédito. Então, por isso que a prescrição, o início da suspensão da prescrição é a sentença que decretou a falência e o final dessa suspensão vai ser trânsito em julgado da decisão que finalizou a falência. Então, é isso que vocês precisam ter em mente. Então, aqui, vimos 2 institutos distintos. A suspensão das ações e a suspensão da prescrição. Na suspensão das ações em curso, a partir do momento que decretou-se a falência, aquelas ações estarão suspensas e elas voltarão a correr novamente a partir do momento que o administrador judicial for habilitado naquele processo. Então, temos ali o termo inicial e o termo final. No caso da suspensão da prescrição daqueles títulos, o início da suspensão vai ser também com a sentença que decretou a falência, mas a final aqui, o último prazo para suspensão vai ser do trânsito em julgado da decisão que finalizou a falência. Então, é preciso que vocês façam essa diferenciação da suspensão das ações, ou seja, do curso das ações, e da suspensão da prescrição daqueles títulos que embasaram aquelas ações. Correto?